Do livro Renúncia, segunda parte, capítulo 7, A Despedida. Estamos nos primeiros anos do século XVIII. Alcione Villamil, agora irmã do Carmelo, é um exemplo vivo de amor cristão. Tendo passado dos 40 anos, a fisionomia conservava a beleza da Madonna esculturada pela virtude. Muitas vezes, na solidão de si mesma, nos primeiros dias de reclusão, refletiu se não teria sido melhor acompanhar Beatriz à América. O amor de Carlos, porém, lhe falava mais alto à consciência. Tal como outrora, a genitora, em seus padecimentos absolutamente presa à lembrança do marido, a filha de Cirilo sentia-se em perene viuvez de coração. A seu ver, não poderia seguir para a América, onde seria naturalmente convocada ao espírito de novidade, quando sabia o eleito de sua alma ligado ao sol de Espanha. Em sua luminosa compreensão da vida, viu Clenaghan um fraco, não um criminoso, e no recôndito d'alma alimentava a esperança de aproximar-se um dia do seu lar, de maneira a lhe ser útil. Quando ele a visse envergando o hábito religioso, certo que a esposa lhe respeitaria a condição, abstendo-se de qualquer sentimento menos digno a seu respeito. Inconcebível, então, a tentativa de novas atividades na América, quando entrevia a possibilidade de auxiliar o pupilo de Damiano em suas necessidades do coração. Não obstante esse poderoso magnetismo do amor, também nutria o sincero propósito de visitar a irmã no Connecticut, plano esse que ainda não fora possível realizar, dado o nobre serviço a que se afeiçoara, para maior júbilo das companheiras. Depois de pronunciar o voto definitivo, não esteve em França mais que 1 ano e transferiu-se para a Espanha, onde trabalhou primeiramente em Granada, por mais de 1 lustro, em favor das crianças desvalidas e dos desventurados da sorte. Por sua dedicação e humildade, convertera-se numa orientação viva para as irmãs de apostolado. Geralmente, não faltavam as intrigas, o esforço ingrato da inveja e da maledicência, tão comuns nos conventos da época. Ela, porém, sem exorbitar da sua conduta evangélica, desconhecia todas as atividades da sombra para cogitar somente da sua tarefa espiritual com o Cristo. Por isso mesmo, sua exemplificação constituía um símbolo precioso para a comunidade. Ao seu contato, inúmeras companheiras renovavam as concepções próprias. Sua dedicação ao serviço cogitava outros corações que se sentiam seduzidos pela grandeza dos seus atos e ideais dentro do Evangelho. Jamais conseguira efetivar o velho desejo de visitar Beatriz, mas em compensação criava em torno da sua personalidade simples e poderosa um verdadeiro colégio de irmãs pelo coração, que a admiravam e seguiam devotadamente. Depois de longo tempo, conseguiu fixar-se na comunidade carmelita de Medina del Campo. Antes, porém, obedecendo à secreta ansiedade do coração, visitou Ávila, lá se demorando mais de 1 quinzena. No entanto, com grande surpresa, não mais encontrou Clenaghan, sendo informada de que o comerciante irlandês, após enorme infortúnio doméstico, retirara-se para a França, deixando a mulher que lhe havia compuscado o lar e o nome. Alguns amigos chegavam a declarar que o sobrinho de Damiano estava resolvido a retomar a batina, se conseguisse permissão das autoridades eclesiásticas. Outros opinavam que o ex-padre pretendia insular-se em algum remoto convento, onde pudesse consagrar o tempo às meditações divinas. Alcione tudo ouviu, lamentando profundamente.
mas abstendo-se de qualquer comentário com aquela descrição que lhe assinalava as atitudes, mas com aquela descrição que lhe assinalava as atitudes. Entretanto, intimamente examinava o assunto sem eximir-se a grande estranheza. Com que intenção viajaria Carlos para a França? Pretenderia revê-la? Essa hipótese não era plausível, pois ele estava mais que informado do seu plano de mudança para o Novo Mundo. Dolorosas considerações lhe vieram ao espírito sensível, mas, atendo às advertências santas da fé, buscava entregar a Jesus as penas e anseios de cada dia, invocando-lhe o socorro divino. Recolhido em Medina del Campo, não mais sombras do claustro, mas nos trabalhos nobres do coração que se consagra a Jesus. Nunca mais teve notícia de Carlos, embora os anos perpassantes lhe trouxessem renovadas esperanças em cada dia. Na época em que nos encontramos, Maria de Jesus Crucificado desempenha no convento a tarefa de subpriora, por força da enfermidade rebelde e dolorosa que de há muito prende ao leito a Madre Superiora. A instituição de Medina é realçada pelo espírito de atividade. Extensa porção de terra é aproveitada em trabalhos fecundos que aproveitam aos desvalidos. A infância desamparada ali encontra escola ativa para a educação em seus prismas essenciais. Mães sofredoras recebem esforçada cooperação das filhas de Carmelo. Alcione é a alma de todas as tarefas, mas por isso mesmo começou a ser alvo do despeito e da perseguição gratuitos. Enquanto a velha superiora repousa em tratamento, sua atividade transformadora converte a casa num templo de trabalho e de alegria. Quando sua ação benemérita começa a dilatar o círculo de trabalhos, eis que o padre-geral da ordem, falsamente informado, designa um capelão de Madrid para substituir o probo religioso que cooperava com a filha de Madalena em suas obras renovadoras, e a situação se modifica inteiramente. Frei Osório chega a Medina del Campo com a secreta recomendação de averiguar o que exista sobre a vigorosa atuação da carmelita humilde. Seu ingresso na casa dá motivo a fortes preocupações. E, com efeito, no curto espaço de 2 meses, algumas companheiras de Alcione levam-lhe queixas bem amargas a respeito da conduta do novo sacerdote. Osório ainda não havia atingido os 50 anos, mas por suas atitudes exteriores dir-se-ia um homem profundamente amadurecido nas experiências do mundo. Isso, porém, resultava tão só do velho hábito de afivelar ao rosto a máscara da santimônia. No íntimo, não passava de um ser viciado e perverso, para quem o prestígio da autoridade era válvula de escapamento para os próprios desvarios. A princípio, esforçou-se por obter algum testemunho menos digno, comprometedor da subpriora. Todavia, em cada coração Alcione estava entronizada, como em altar de amizade e gratidão puras. A instituição, porém, ao contrário de suas congêneres, dava-lhe a impressão de uma casa generosa do mundo, sem as características de monastério impenetrável, destinado ao recolhimento da piedade preguiçosa. O capelão inspetor começou a manifestar profundo desagrado por tudo quanto via. Aquele intercâmbio constante com o mundo secular tirava ao núcleo carmelita a feição freirática dos demais conventos da ordem. As religiosas eram mais ativas e por isso mais habilitadas para conhecer as fraquezas humanas e dar combate às tentações. Frei Osório achava-se num ambiente para ele desconhecido até então. Outras visitas dessa natureza sempre lhe facultavam ensejo de numerosos regalos. A pobre feira afastada do mundo era invariavelmente um campo
vasto de mesquinha exploração para os seus sentimentos lúbricos. Ali, no entanto, a coisa mudava de figura. A subpriora, nas reuniões internas, comentava os ensinamentos de Jesus em desacordo com os teólogos, prodigalizava oportunidades de serviço a cada companheira, como lhe parecia melhor, distribuía equitativamente o trabalho de acordo com as vocações. Era impossível desconhecer o caráter inteligente e precioso da comunidade, mas Frei Osório, não encontrando a esperada vaza para suas aventuras indignas, prometeu a si próprio modificar o espírito fundamental da instituição. Seu esforço caviloso começou no confessionário, onde empregou os mais baixos ardis para convencer uma que outra religiosa a lhe aceitar as indecorosas propostas. As pobres criaturas, aturdidas com as maquinações diabólicas do conquistador, procuravam a nobre amiga ansiosa dos seus conselhos. Alcione sentia-se amargurada, não podia conservar sem perigo, um lobo entre as ovelhas. Por outro lado, qualquer reclamação aos superiores da ordem poderia ser interpretada como rebeldia. Depois de longas semanas de meditação, resolveu submeter o caso ao critério da venerável Madre Superiora. A bondosa velhinha, no seu leito de sofrimento e resignação, ouviu alarmada a confidência penosa da filha de Madalena. Que nos aconselhais? Dizia Alcione comovida. A vossa experiência, minha boa madre, é para nós outras um seguro roteiro. A anciã doente endereçou-lhe um olhar triste e sentenciou: Ah, minha filha, por desejar o caminho reto, muito sofri nesse mundo, desde os primeiros tempos de noviciado. O flagelo da Igreja continua sendo os sacerdotes indignos. Quem sabe poderemos chamar Frei Osório à senda do Cristo. Não considerais razoável pedir ao geral que nos mande outro capelão? Não, respondeu a enferma. Se o fizéssemos, despertaríamos suspeita imerecida, e então talvez tivéssemos esse mal religioso em nossa companhia por muitos anos. Será preferível que o chames em particular e lhe peças em nome de Jesus que não minta aos compromissos assumidos. A filha de Cirilo quis responder que não se sentia com autoridade para admoestar a ninguém, mas a noção de obediência fê-la calar-se humilde. A priora, todavia, parecendo adivinhar-lhe os pensamentos secretos, acentuou: Naturalmente, minha filha, não vais exortar um sacerdote que deveria saber muito bem cumprir a rigor os seus deveres, mas apelar para um irmão, a fim de que nossa casa não seja perturbada. Sinto que as circunstâncias me indicam semelhante tarefa, mas encontro-me bastante debilitada para argumentar como convém. Além disso, todas reconhecemos que o Senhor te favorece com luminosas inspirações nos ensinos evangélicos. Compreendo quanto esta prova te custa, mas não vejo outra irmã que possa substituir-te. Maria de Jesus crucificado calou-se sem mais dizer. Uma semana se passou, entre reclamações das feiras assustadas e preces fervorosas com que Alcione rogava a Jesus o poderoso socorro de sua assistência, de molde a desempenhar a incumbência que lhe fora cometida. Depois disso, valendo-se de um momento em que o sacerdote se encontrava só na capela, a filha de Madalena revestiu-se de coragem e lhe pediu licença para algumas palavras em particular. Frei Osório começou humildemente: Sei, de antemão, que não tenho capacidade para. Frei Osório começou humildemente. Sei de antemão que não tenho capacidade para divertir a ninguém. Sou fraca e pecadora, entretanto, ouso vir à vossa presença a fim de apelar para os vossos sentimentos de irmão. De que se trata? Perguntou o padre abruptamente. Ela o fixou num olhar muito significativo e acrescentou: Venho pedir a vossa cooperação
a favor das muitas jovens que aqui se encontram sob a nossa responsabilidade. Percebendo a natureza do caso, o interlocutor assumiu uma atitude hipócrita, como soía fazer, e replicou: Sou acusado de alguma falta? Desejaria conhecer a caluniadora. Ninguém vos acusa, esclareceu a religiosa nobremente. Temos bastante consciência de nossas próprias fraquezas para nos arvorarmos impensadamente em censuras de nossos irmãos. Apenas solicitamos ao vosso coração, em nome de Jesus, que nos auxilie com o entendimento de um pai. Devo dizer-lhe, irmã, que considero a sua atitude como um atrevimento. Talvez seja, murmurou Alcione, humilde, mas sou a primeira a pedir-vos perdão, esperando me reveleis pela intenção com que me releveis pela intenção com que cometo esta ousadia. Este apelo deixa subentender graves injúrias, disse Osório, hipocritamente. E estranho muito que tivesse coragem para tanto. Já vos disse, padre, que não tenho autoridade para admoestar a ninguém. A vós me dirijo como irmã. Contrariado em seus propósitos inferiores, o sacerdote contemplou-a irado e redarguiu. Não a reconheço como irmã do Carmelo. Sim como inovadora, passível de severa punição. Suas interpretações do Evangelho constituem um atestado de desobediência. Esta casa mais se assemelha a um albergue mundano e creio que toda perturbação se deve à sua influência anárquica. Esta instituição de há muito não vive de conformidade com as regras, mas ao sabor de seus caprichos. A interlocutora permanecia em silêncio, amargamente emocionada. Interpretando essa atitude como sinal de pusilanimidade, o sacerdote continuou. Onde já se viu semelhante liberdade? Qual havemos adentro desses muros? Ainda não ouvi qualquer expressão de acatamento aos nossos teólogos. A comunidade, sempre interessada em atender ao mundo, não encontra tempo adequado ao serviço de adoração. O nosso compromisso é de obediência absoluta à autoridade. As observações eram feitas com tanta acrimônia que Alcione se viu constrangida a tomar a defesa do Evangelho pelo muito amor que consagrava ao seu conteúdo divino. Por si mesma, experimentava toda a extensão da fragilidade humana e jamais se animaria a discutir. Entretanto, à luz da verdade cristã, outra deveria ser a sua atitude. Não podia considerar virtude a complacência com o mal. Osório invocava o próprio Cristo no sentido de acobertar ações mesquinhas, e ela precisava defender a lição pura e simples do Mestre, sem perder a expressão de amor que lhe vibrava na alma. Como tantas vezes lhe acontecera noutros tempos, Alcione procurou encará-lo como a um doente e necessitado de luz. Depois de o envolver no olhar quase maternal, falou serenamente. Toda autoridade humana, quando inspirada na justiça, deve ser venerável a nossos olhos. Todavia, padre, é preciso não esquecer que o nosso primeiro compromisso é com Jesus. O capelão inspetor experimentou grande surpresa com aquela nova atitude da interlocutora. Falando de si mesma, a religiosa apagava-se nas afirmações humildes, mas tratando do Cristo, parecia tocada de misterioso poder. Preparando-se para ser ainda mais cruel, asseverou com certa dose de ironia. Obrigação com Jesus? Não me parece que a senhora as preze tanto assim. Noto aqui muito maior preocupação com o mundo. As filhas do Carmelo, em Medina, sob sua atuação prejudicial, não encontram tempo para tratar da alma. O dia inteiro, grande confusão se verifica às portas dessa casa.
uma falsa piedade, estabelecendo a desordem. Será isso obrigação com Jesus?